Boa noite, primeiros anos. Vamos à aula da semana 3 de Geografia com os temas Ordem Ambiental Internacional, Agenda 21, Desenvolvimento Sustentável. Quando falamos em ordem ambiental, estaremos nos referindo a todos os elementos que formam o ambiente. Então, o ambiente não é formado somente pelos solos, ou pelos rios, ou pelas matas. O meio ambiente é formado por todos os recursos naturais que interagem entre si, são interdependentes entre si e que sofrem a ação da sociedade humana. O que a sociedade humana, para se desenvolver, ela necessita o quê? Estar explorando continuamente os recursos naturais presentes no meio ambiente. Então nós vamos conhecer como está se comportando essa interação, essa interdependência entre as sociedades humanas e o meio ambiente a nível internacional. Agenda 21 vai ser um conjunto de ações que serão definidas em que os países membros participantes da ONU irão assumir compromisso em criar criar condições e políticas para diminuição das emissões de gases que provocam o efeito estufa, uma melhor gestão das atividades econômicas que promovam uma menor degradação, uma menor destruição dos recursos naturais e da mesma forma também uma melhor gestão para as populações que vivem nas áreas rurais e também nas áreas urbanas. Desenvolvimento sustentável. Que desenvolvimento é esse? Um desenvolvimento que deve estar aliado ao desenvolvimento econômico, mas de forma a preservar e conservar os recursos naturais. Então serão esses os conceitos que nós vamos aprender nesta videoaula. Meio ambiente. Nós temos um conceito jurídico sobre meio ambiente que está embasado em uma lei, o conceito legal de meio ambiente, Lei 6.938/81, artigo 3º, inciso 1. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então o meio ambiente, ele será um ciclo em que todos os seres vivos, em que todas as sociedades humanas, países, governos e atividades econômicas estão presentes como um todo. Se estão presentes como um todo neste grande ciclo de vida, isso quer dizer que uma administração mal planejada, atividades econômicas mal planejadas, uma atividade cultural mal planejada e obras mal planejadas irão resultar em quê? Em degradação do meio ambiente. O que é degradação? Destruição desse meio ambiente.
E essa destruição, essa degradação do meio ambiente, ela vai atingir as populações em termos de proliferação de doenças, em termos de contaminação das águas que abastecem essas sociedades, em termos de poluição do solo, que permite que a produção de alimentos para estas sociedades, irá comprometer a qualidade do ar nos territórios em que essas sociedades estão fixadas, irá comprometer o desenvolvimento urbano e rural, ou seja, irá comprometer como um todo o funcionamento desse meio ambiente, desse grande ecossistema. E para se analisar e poder realizar uma fiscalização sobre essas interações entre a sociedade e o meio ambiente, surgiram as conferências internacionais sobre o meio ambiente. Iremos destacar a Rio 92, a Rio mais 20, a Rio mais 10, conhecer sobre a Agenda 21, conhecer também sobre o protocolo de Kyoto. Mas o que é que vai provocar o início de conferências internacionais sobre o meio ambiente? Problemas relativos ao que? A degradação dos recursos naturais, grandes catástrofes que irão ocorrer em várias regiões do mundo e que passarão a ser destaques tanto na imprensa como também preocupação no meio político internacional. Histórico de alguns problemas ambientais no mundo. 1930, inversão térmica na Bélgica, poluentes da indústria siderúrgica causando adoecimentos e morte. Bélgica, um país europeu, um pequeno país europeu, em que a sua atividade industrial no ramo siderúrgico, além de utilizar uma grande quantidade de carvão mineral para a sua produção industrial, irá provocar uma grande degradação dos recursos, principalmente devido que a grande emissão de gases poluentes resultantes de sua produção industrial. Então, a poluição no país ela vai atingir índices altíssimos e irá provocar várias doenças respiratórias à população e também aos operários, aos trabalhadores que trabalham nessas indústrias siderúrgicas. Então, além do alto índice de doenças respiratórias, milhares de mortes serão percebidas como resultado desse sério problema ambiental ocorrido na Bélgica. Inverno de 1952 em Londres, aumento da utilização de carvão mineral para calefação, aumento da concentração de poluentes, 4.000 mortes na época. Então imagina 4.000 pessoas morrer em apenas um inverno, em apenas 2 a 3 meses do ano. Então, seja um outro problema ambiental grave que ocorreu em Londres, capital da Inglaterra, em que o uso intensivo também do carvão mineral pela indústria siderúrgica
irá provocar o quê? Um aumento, né, de poluentes, de emissão de poluentes e a concentração dos mesmos na atmosfera. Então, seja, o ar vai perder toda a qualidade adequada para o quê? Para o nosso desenvolvimento respiratório. Então, além de muitas doenças, milhares de mortes também neste período. 1953, na Baía de Minamata, no Japão, efeitos da contaminação por mercúrio lançado por indústrias. Nós vamos ter aqui, nesse exemplo do Japão, indústria extrativista de minérios, que na época usava o que? Mercúrio, para se fazer o que? A seleção desses minérios a serem explorados. Então, esse mercúrio causou, né, uma grande poluição nas águas da Baía de Minamata, em 1953. E nós sabemos que o mercúrio ele causa vários tipos de doenças, e doenças que atacam, se desenvolvem principalmente no sistema nervoso. Então, a perda, né, motora do corpo, dificuldade da fala, com o tempo, paralisação, né, dos membros superiores e inferiores, causando até a morte. Então, foi um outro acidente, né, muito grave que ocorreu também. Em 1950, aqui na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, é instalada a primeira refinaria de petróleo. O ar da cidade é insuportável. Então, nós temos aí, em 1950, né, o primeiro grande problema ambiental aqui no Brasil, né, com a instalação das refinarias de petróleo, em que vai haver o que? Uma grande emissão de gases poluentes como resultado dessa grande produção industrial. Então, Cubatão vai se tornar a cidade com o ar mais poluído de todo o estado de São Paulo. Tudo isso aí nos mostra que modelos de desenvolvimento versus o que? A realidade socioambiental. Então, esses grandes problemas irão ser o que? O estopim, né? O gatilho que faltava para o que? Para os líderes governamentais começarem a se reunir e se reunirem, né, e passarem a pensar em novas formas de desenvolvimento econômico que não degradassem o meio ambiente, principalmente os recursos naturais de que as sociedades tanto necessitam. Pensando não só nas sociedades atuais, como também nas sociedades vindouras, né, que iriam por vir nos próximos séculos. A partir do século XX, nós vamos ter constatação de ecossistemas degradados, falta de qualidade de vida dos povos. Hoje em dia já se fala em ameaça à continuidade da vida a longo prazo. Ecossistemas degradados, contaminação dos solos, contaminação das águas, poluição extrema do ar, devastação intensiva das matas e de outros biomas, a extinção, né, da fauna nativa desses biomas, nestes ecossistemas. Então, tudo isso aí acaba atingindo todas as sociedades humanas e provocando uma queda na qualidade de vida dos povos que fazem parte dessas sociedades. Se as águas passam a receber uma grande carga de poluição,
E se alguns países não possuem um saneamento básico adequado, a água a ser consumida será o quê? Uma água contaminada, poluída, de péssima qualidade e que vai passar o que? A transmitir muitas doenças à população. Se os solos estão com alto teor de contaminação devido ao uso intensivo de fertilizantes químicos, herbicidas para se controlar pragas, a safra resultante desse solo aí estará o que? Com uma alta carga de contaminação também. E para nós que fazemos parte da sociedade, ao ingerirmos esses alimentos com alta carga de contaminação, estaremos o que? Contaminando, o nosso organismo. Ou seja, estamos ingerindo, veneno, ao invés de uma alimentação saudável. Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres. Longo de identificar problemas relacionados ao consumo das reservas dos recursos naturais não renováveis. O que são recursos naturais não renováveis? Recursos naturais que não terão condições de se recomporem após serem exaustivamente explorados pelas sociedades. Então, quais são esses recursos naturais não renováveis? Combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão, mineral.
Então, não só desde a década de 1940, com a descoberta do petróleo, mas até os dias de hoje, os combustíveis fósseis, petróleo, principalmente, carvão mineral e gás natural, representam, os combustíveis, os recursos naturais não renováveis principais na maior parte da matriz energética dos países no mundo. Então, além de serem recursos naturais não renováveis, são recursos que, ao serem explorados e serem beneficiados, transformados na indústria, realizam ao final uma grande poluição, uma grande degradação do meio ambiente. Um outro problema identificado pelo Clube de Roma: crescimento da população mundial até o século XXI. O Clube de Roma identificou que a população mundial estava crescendo a um ritmo muito acelerado, em detrimento das condições de produção de alimentos que não estavam acompanhando esse mesmo ritmo de produção em relação ao ritmo de crescimento populacional. Então, o medo e o temor, de se faltarem alimentos para toda a população mundial também irá nortear, as bases do Clube de Roma. O Clube de Roma ele fez um relatório, ele criou um relatório de limites do crescimento. Nesse relatório de limites do crescimento, ele questionava a industrialização acelerada que provocava a degradação do meio ambiente, que estava explorando exaustivamente os recursos naturais não renováveis, que estava produzindo a um ritmo muito rápido, muito intenso, como consequência do quê? Do intenso consumismo que crescia em todos os continentes. E esse consumismo estava crescendo rápido demais, devido que ao rápido aumento populacional. Então, o Clube de Roma ele deixou clara a necessidade de se investir numa mudança radical na mentalidade de consumo e procriação. Era necessário que se realizar também um planejamento populacional. E esse planejamento populacional necessitava ser seguido pelos países, pelos líderes governamentais desses países. Então, políticas para se controlar as taxas de natalidade, para que no futuro não houvesse o colapso, uma grande população e pouca oferta de alimentos destinadas a essa grande população. Então, a partir do relatório criado pelo Clube de Roma, teremos a partir deste momento as conferências sobre o meio ambiente. A primeira grande conferência sobre o meio ambiente foi a Estocolmo 1972. Ela foi realizada na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, no ano de 1972. Foi o primeiro movimento ecológico de caráter internacional. Quais são os objetivos das conferências ambientais? São reuniões em que os líderes de diversos países irão debater questões relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.
Vai ser a partir da segunda metade do século XVIII que se iniciaram os primeiros estudos ecológicos. Contudo, somente na década de 1960, no período pós-Segunda Guerra Mundial, que as questões ambientais passaram a ser discutidas com vigor, em resposta principalmente ao período industrial. Esse período inseriu nas indústrias e no meio rural técnicas inovadoras que intensificaram a produção, acentuando a exploração de recursos naturais. É válido ressaltar que os impactos ambientais intensificaram-se a partir da Revolução Industrial, que mudou radicalmente todo o cenário mundial em decorrência dos avanços tecnológicos, do modo capitalista de produção, do aumento da produção e, consequentemente, do consumo exagerado. O mundo passou a ser assolado por várias catástrofes naturais que têm despertado na sociedade, nos estados e na comunidade científica a consciência sobre a gravidade dos impactos sofridos pelo meio ambiente e sobre a necessidade de propor medidas que diminuam os efeitos da ação humana. Na Conferência de Estocolmo, em 1972, chamou a atenção para o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da humanidade. Essa conferência vai ser marcada por uma visão antropocêntrica de mundo. O que é uma visão antropocêntrica de mundo? Primeiro, essa palavra deriva da palavra antrópica. Antrópica é tudo que é produzido pela ação humana. Então, esta visão antropocêntrica, ela está relacionada a quê? Que todas as mazelas ambientais que estavam sendo visualizadas, que estavam acontecendo com maior intensidade, eram que resultados dessa ação humana intensa e predatória no meio ambiente, sobre os recursos naturais. Essa conferência ela desconsiderou o fato da espécie humana ser parte da grande cadeia ecológica que rege a vida na Terra. Então, ou seja, de alguma forma, ela não vai considerar que a espécie humana seja um fator importante para se perpetuar, esse ciclo de vida na Terra aí. Vai ser marcada pelo confronto entre as perspectivas dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então nós vamos ter aí, uma grande disputa ideológica entre esses dois grupos de países, devido ao fato de que a teoria, da procriação, ainda no Clube de Roma, ela estava relacionada a qual grupo de países? Ao grupo dos países em desenvolvimento. Então, ou seja, o Clube de Roma já insistia em que os países em desenvolvimento teriam que pôr em prática programas de planejamento familiar
para conter o altíssimo índice da taxa de natalidade de sua população. Então, por isso, esse primeiro contraste, esse confronto, nesse ponto de perspectiva aí entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Essa conferência significou uma constatação por parte dos Estados da existência de problemas ambientais e da extrema necessidade de promover ações para contê-los. Um dos resultados da Conferência de Estocolmo foi a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que também ficou conhecida como Declaração de Estocolmo. Esse documento aborda 7 questões principais e 26 princípios referentes às responsabilidades dos países para a preservação do meio ambiente. Mas aí nós vamos ter a questão de confronto entre esses países, porque os países em desenvolvimento argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, com problemas de moradia, saneamento básico e atacados por doenças infecciosas. Então eles questionavam a legitimidade das recomendações dos países ricos, países estes que já haviam se industrializado, já estavam com a industrialização consolidada, e essa industrialização consolidada ela só foi realizada a partir do uso predatório, da exploração intensiva dos recursos naturais. Então, os países desenvolvidos pregavam que, além de um programa de planejamento familiar que os países em desenvolvimento deviam pôr em prática, os países em desenvolvimento também teriam que conter esta ação predatória dos recursos naturais para conseguir um desenvolvimento econômico mais adequado. Então, ou seja, os países ricos desenvolvidos, para continuarem se desenvolvendo e enriquecendo, atestavam ter o direito de explorar predatoriamente os recursos naturais. Mas eles delimitavam que, para se desenvolverem, os países em desenvolvimento não podiam realizar essa exploração predatória dos recursos naturais. Essa conferência ela contou com 113 países e líderes mundiais, 250 organizações não governamentais e organismos da ONU. Qual vai ser o resultado da Conferência de Estocolmo? Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que deveriam governar as decisões concernentes a questões ambientais. Um plano de ação que convocava todos os países a cooperarem na busca de soluções para uma série de problemas ambientais. Vamos ter também a presença, neste intervalo aí, o relatório de Brundtland, realizado na Noruega no ano de 1987, com uma proposta de desenvolvimento sustentável. As ações presentes não devem comprometer a capacidade das gerações futuras e satisfazer suas necessidades com base em que o valor total dos bens disponíveis
tanto os produzidos pelo homem como aqueles encontrados na natureza devem permanecer constantes de uma geração para outra. O relatório enfatiza ainda que a pobreza é evitável, devendo haver, para tanto, um desenvolvimento sustentável capaz de atender às necessidades básicas e de oferecer a oportunidade uma vida melhor para as pessoas. Então, o relatório de Brundtland ele vai prever o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável. Então, as ações presentes não devem comprometer a existência e quantidade dos recursos naturais para as sociedades presentes e permitir que eles estejam disponíveis para as gerações futuras também. Então, nesse sentido aí, os principais pontos abordados na Conferência de Estocolmo, né, só para a gente resumir aí: preservação da fauna e da flora como atitude essencial, redução do uso de resíduos tóxicos, apoio ao financiamento de desenvolvimento para que países subdesenvolvidos e em desenvolvimento atinjam o progresso esperado. Essa questão é importante, pois a declaração acredita que a melhor maneira de barrar a degradação ambiental é por meio da promoção do desenvolvimento dos países. Então, esses são os pontos principais da Declaração de Estocolmo. A ECO 92 foi uma outra importante conferência sobre o meio ambiente. Então, foi a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, popularmente chamada de ECO 92. Ela foi realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 1992, então, ou seja, foi realizada aqui no Brasil. Ela também ficou conhecida também como Rio 92. Com a presença de 178 países, sendo que a maioria deles eram chefes de governo, e o seu objetivo era conciliar o desenvolvimento com a conservação dos ecossistemas. A ECO 92 ela irá retomar pontos abordados na Declaração de Estocolmo e irá reconhecer que os problemas que antes tinham abrangência local eram agora globais. Então, ou seja, da Declaração de Estocolmo para a ECO 92, ficou explicitamente claro que os problemas que eram antes localizados e que tinham abrangência local, agora se tornaram problemas ambientais globais. Então, ou seja, um problema ambiental que acontece no litoral do Oceano Atlântico, aqui na costa do Brasil, ele vai atingir proporções globais e chegar até outros países. E isso se tornou um dado preocupante durante a conferência da ECO 92. Um dos pontos a serem abordados é o modelo de desenvolvimento vigente na sociedade, que visa a exploração máxima dos recursos naturais para obtenção de lucro. Irá se constatar que esse modelo não consegue sustentar-se, que não iria conseguir se sustentar no próximo século, ou seja, no século XXI, em decorrência da escassez dos recursos naturais. Então, ou seja, a intensa exploração dos recursos naturais
para o desenvolvimento econômico nos diversos países, não iriam que essas atividades econômicas não iriam ter condições de continuarem se sustentando, visto que esses recursos naturais poderiam começar a entrar em extinção. Como resultado da ECO 92, nós vamos ter a criação da Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, princípios para a administração sustentável das florestas, Convenção da Biodiversidade e Convenção sobre as Mudanças do Clima. Então, esses 5 documentos serão importantes porque, a partir desses documentos, as próximas conferências sobre o meio ambiente serão norteadas a partir do que se conseguiu realizar, ou seja, esses documentos serão norteadores para que os países ratifiquem a ECO 92, ou seja, assinem e passem a ter compromisso em se apostar em um desenvolvimento econômico aliado à preservação e conservação dos recursos naturais. Na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, é uma carta contendo 27 princípios. Estes 27 princípios são: número 1. Os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Então, ou seja, os governos teriam que passar o quê? A planejar suas atividades econômicas de modo que elas fossem produtivas, mas que o seu desenvolvimento teria que estar em harmonia com a natureza. Então, ou seja, atividades econômicas que explorassem a natureza, esses recursos naturais, de forma mais planejada, de forma racional, a se evitar a degradação. Princípio 2. Direito dos Estados de explorarem seus próprios recursos naturais e dever de controlar atividades de forma a não prejudicar o território de outros. Então, o direito aí da soberania de cada Estado, de cada governo, explorar seu próprio território, explorar os recursos presentes em seu território e de controlar atividades que não prejudiquem o território de outros, principalmente se nas fronteiras, nos limites entre esses países, estiver a presença de recursos naturais importantes que são explorados por ambos os países. Então, um exemplo: nós temos a usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, que foi construída, com capital desses 2 países. Mas temos também, o Rio Paraguai como principal recurso natural que gera a energia na usina hidrelétrica de Itaipu. Então, tanto o Brasil quanto o Paraguai, eles têm o direito de explorar as águas
desse rio, de seus afluentes, mas também eles têm o dever de explorar essas águas de modo que essas águas não sofram o quê? Degradação, não sofram contaminação, poluição. Por quê? Porque tantas populações do Paraguai quanto do Brasil também irão o quê? Se beneficiar do uso das águas desse rio. Princípio 3. O desenvolvimento deve ser promovido de forma a garantir as necessidades das presentes e futuras gerações. Então, seja, permitir o desenvolvimento econômico que garanta as necessidades presentes da população e as necessidades das gerações futuras. 4. Proteção ambiental deve ser considerada parte integral do processo de desenvolvimento. Então, todas as atividades econômicas que irão promover o desenvolvimento, elas têm que ser pensadas de modo a garantir o quê? A preservação e conservação dos recursos naturais, da fauna e da flora presente em meio a esses recursos naturais. 5. Erradicação da pobreza é requisito indispensável para a promoção do desenvolvimento sustentável. O que é erradicação? Por fim à pobreza, por fim à miséria, por fim à fome que assola a grande maioria da população mundial. Então, os governos têm que criarem políticas públicas para o quê? Erradicar, por fim, a fome, a miséria, a pobreza e inserir essa população no desenvolvimento econômico dos países. Ou seja, incluir toda essa população que está marginalizada nesse processo. 6. Deve ser dada prioridade à situação especial de países em desenvolvimento e aos mais pobres. Então, para os países em desenvolvimento e países mais pobres, deve ser dada uma atenção especial e, se for necessário, ajuda econômica, ajuda tecnológica, para que esses países possam se desenvolver em todos os sentidos. 7. Os Estados devem cooperar na conservação, proteção e recuperação da integridade e saúde do ecossistema Terra. Então, todos os países, com seus respectivos governos, têm que atuar em conjunto para garantir, conservar e preservar a saúde como um todo em nosso planeta. Os Estados devem reduzir e eliminar padrões de consumo e produção considerados insustentáveis. Então, ou seja, os governos, juntamente com as empresas, as grandes indústrias, têm que reavaliar o seu padrão de produção, o padrão de consumo vigente na sociedade, considerados insustentáveis no ponto de contribuírem para o quê?
para a degradação dos recursos naturais. 9. Os Estados devem cooperar no desenvolvimento de um intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico. Essa questão aí, no princípio 9, ela tem que partir, primeiramente, dos países desenvolvidos em direção aos países em desenvolvimento e aos países mais pobres. Então, ou seja, essa doação, essa transferência de tecnologias que possam promover o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e a partir dessas doações, transferências, os governos locais criarem medidas e políticas para passar o quê? A terem condições de poderem, criar, produzir as suas próprias tecnologias voltadas para garantir essa conservação e preservação dos recursos naturais e garantir, um desenvolvimento sustentável adequado. 10. Participação pública no processo decisório ambiental deve ser promovida e o acesso à informação facilitado. Então, a população, a sociedade civil, ela tem que ser inserida nesse processo de decisão ambiental, nesse processo de criar políticas públicas para garantir o desenvolvimento de um ambiente saudável nesses países. 11. Os países devem promover a adoção de leis ambientais. Então, uma legislação ambiental que seja forte, que seja rígida e que esteja adequada aos padrões de consumo e de desenvolvimento. 12. Políticas econômicas com fins de proteção ambiental não devem servir para discriminar ou restringir o comércio internacional. Medidas para controle de problemas ambientais entre países ou globais devem, sempre que possível, ser baseados em um consenso entre os países. Então, nenhuma medida pode provocar o quê? A restrição, a diminuição do comércio internacional entre os países. Ao contrário, essas políticas econômicas com fins de proteção ambiental, elas devem somar, elas devem contribuir para se intensificar o comércio internacional. E como? As empresas e os países passarem a ter o que? Certificados de garantia ou selos de qualidade que passarão o quê? Que passarão a nortear todo o processo da produção, como também irá o quê? Irá promover maior rentabilidade e maior capitalização para essas empresas e produtos. Então, ou seja, uma empresa que tem um selo, um certificado ambiental, quer dizer que essa empresa está se preocupando com o meio ambiente ao se produzir determinado produto. Então, ou seja, elas passam a vender mais por apresentar este diferencial aí. Deve-se promover a adoção de leis e tratados internacionais visando a responsabilização e compensação por danos causados no meio ambiente. Então, além de uma legislação ambiental forte e rígida que promova a proteção dos recursos naturais, é necessário também, por outro lado, as leis que vão o quê? Promover as penalidades,
em casos de o quê? De comprovação de catástrofes ambientais provocadas, né, por um processo inadequado de exploração. 14. Os países devem cooperar no sentido de desestimular a transferência de atividades ou substâncias altamente nocivas ao meio ambiente e à saúde humana de um país a outro. Então, nenhum país ele deve concordar em permitir que o lixo resultante de uma usina nuclear no Japão possa vir para o Brasil para ser descartada em um lixão aqui no Brasil. Se a usina nuclear está produzindo no Japão, então o governo japonês é que tem o quê? Que criar aterros adequados para o quê? Acondicionar e guardar esse lixo radioativo no território onde ele é produzido. 15. Princípio de precaução deverá ser aplicado amplamente pelos Estados de acordo com suas próprias condições, de forma a proteger o seu meio ambiente. Então, ao passo que toda atividade é planejada, o governo tem que estudar os prós e os contras, à vista de que aquela atividade econômica não vai promover, né, uma degradação, e sim proteger o meio ambiente. 16. As autoridades locais devem promover a internalização de custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando em consideração que o poluidor deve arcar com os custos da poluição. Então ficou bem claro, né? Se poluiu, se degradou, se contaminou, essas empresas têm que ser responsabilizadas em termos de penas, de multas aplicadas e serem pagas, mas também elas têm o quê? Que recuperar aquele ambiente degradado, aquele recurso degradado. (17) Estudos de impacto ambiental, chamado EIA, como instrumento que deve ser utilizado para atividades que possam causar impacto adverso ao meio ambiente e serem submetidos a uma decisão por autoridade local competente. Então, qualquer empresa que for realizar uma exploração nos recursos naturais, essa empresa elas tem que apresentar esse estudo de impacto ambiental, ou seja, a sigla EIA. É indispensável a apresentação deste documento aí. 18. Os estados devem notificar imediatamente outros estados sobre desastres naturais ou outras emergências que possam causar dano ao seu ambiente. Então, quando existem países que em suas fronteiras utilizam as águas de um mesmo rio, e se no país A esse rio sofreu uma grave poluição, contaminação, imediatamente o governo, o estado tem que notificar os países fronteiríssimos do que ocorreu, de modo, né, que todos os países limítrofes ajam em conjunto, se ajudem mutuamente para evitar que aquela contaminação, aquela poluição, né, atinja todo o trajeto percorrido por aquele rio. 19. Os estados devem notificar previamente ou em tempo outros estados que possam ser potencialmente afetados por atividades com significativo impacto ambiental entre os países. Então, esse princípio 19, ele complementa o princípio 18. 20. As mulheres têm um papel vital no gerenciamento e desenvolvimento ambiental.
Sua participação integral é essencial para se atingir o desenvolvimento sustentável. Então, esse princípio, ele preza o quê? O ativismo, né, feminino nas questões ambientais. Então, ou seja, esse princípio, ele torna essencial que as mulheres passem a poder agir na sociedade, tanto nas questões ambientais como em outras questões sociais, e o direito das mulheres de assumirem papéis importantes na sociedade, principalmente nas empresas, em termos de gerenciamento. 21. A criatividade, idealismo e coragem dos jovens do mundo deve ser mobilizada para se formar uma parceria global de forma a se atingir o desenvolvimento sustentável e assegurar um mundo melhor para todos. Estimular a participação dos jovens, né, nas questões ambientais. Formar os jovens para serem, né, cidadãos críticos e atuantes, para que eles possam atuar, né, decisivamente nas questões ambientais a nível local, né, na sua cidade, no seu município e também a nível nacional e mundial. 22. As populações indígenas e outras comunidades locais têm um papel vital no gerenciamento e desenvolvimento ambiental em função de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os estados devem reconhecer e assegurar os seus direitos. Então, o direito de explorar a terra em que vivem. Por quê? Porque essas sociedades, essas comunidades tradicionais sabem a importância da preservação daqueles recursos. Essas comunidades exploram esses recursos de maneira racional, de maneira planejada, porque a continuidade desses recursos é que irá promover o quê? A geração de renda a estas comunidades. Então, os estados e os governos, eles devem reconhecer, assegurar os direitos dessas comunidades e criar políticas que ajudem essas comunidades a continuarem vivendo e a continuarem obtendo a sua renda a partir da exploração sustentável nestas reservas. 23. Os recursos naturais e ambientais de populações sob opressão, dominação e ocupação devem ser protegidos. Então, seja, todas as sociedades, as populações que estejam sofrendo, né, com opressão, dominação e ocupação irregular, essas sociedades devem ser protegidas, como também os recursos naturais presentes nestes territórios devem ser protegidos. 24. Os estados devem respeitar o direito internacional e proteger o meio ambiente em tempos de conflitos armados. Então, nenhuma guerra, nenhum conflito mundial, ele deve se sobrepor ao direito internacional dos estados. Então, mesmo que os estados estejam envolvidos em uma guerra, é indispensável que esses estados disponibilizem meios e capitais para continuar protegendo o meio ambiente local e global. 25. A paz e o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis. Não tem como existir o desenvolvimento, né, sem a proteção do meio ambiente. Não tem como existir a paz se, em meio a esse desenvolvimento, os recursos naturais estejam totalmente degradados,
Se a fome mata milhões de crianças por ano, se a pobreza e a miséria ajudam a matar milhões de pessoas todos os anos. 26. Os estados deverão resolver suas disputas de cunho ambiental de forma pacífica e através dos meios apropriados de acordo com a Carta das Nações Unidas. Então tem que existir, uma ética, por parte dos líderes dos governos em se resolver as suas disputas pelos recursos ambientais, principalmente aqueles que estão, em suas fronteiras, discutir qual a melhor forma, de gestão, de apropriação, de gerenciamento desses recursos naturais. 27. Os estados e as pessoas devem cooperar de boa fé e no espírito de parceria para o cumprimento dos princípios constantes dessa declaração e para o desenvolvimento do direito internacional no campo do desenvolvimento sustentável. O segundo documento elaborado e assinado durante a Conferência Rio 92, vai ser a Agenda 21. A Agenda 21 é um acordo que foi aprovado na Declaração do Rio com o objetivo de desenvolver uma proposta de ação que vise ao desenvolvimento sustentável. O documento da Agenda 21, ele possui 40 capítulos que promovem alternativas para um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Então, foi um documento acordado e assinado, pelos países e seus respectivos governantes que estavam presentes nessa conferência. Então, a Agenda 21, ela é formada por 4 seções que subdividem, em capítulos temáticos. Então, nós temos as dimensões econômicas e sociais, que tratam, das relações entre o meio ambiente e a pobreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo e população. Então, nessa primeira seção, dimensões econômicas e sociais, é necessário haver o quê? Cooperação entre os países desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e também nos países mais pobres. Criar políticas também para se combater a pobreza que assola principalmente os países em desenvolvimento. Na segunda dimensão, conservação e administração dos recursos, trata das maneiras de gerenciar recursos físicos para garantir o desenvolvimento sustentável. Mudanças nos padrões de consumo, como também mudanças nos padrões de produção. É extremamente necessário essas mudanças no modo de se produzir e no modo de se consumir. Combate ao desflorestamento, então, seja, evitar práticas de desmatamento das matas, florestas e campos. Conservação da diversidade biológica também é de suma importância para se manter o quê? Um equilíbrio entre a fauna e a flora presente nestes ambientes.
A outra seção é o fortalecimento dos grupos sociais. Trata das formas de apoio a grupos sociais organizados e minoritários que colaboram com a sustentabilidade. As organizações não governamentais, ou seja, as ONGs, elas fazem parte da sociedade e podem atuar ajudando, cooperando com os governos. A outra seção, meios de implementação, trata do financiamento e papel das atividades governamentais. Então, ou seja, é necessário que os governos disponibilizem esses meios de financiamento para o quê? Para essas práticas sociais e ambientais. Os princípios para a administração sustentável das florestas, a Agenda 21, ela prevê uma implantação de proteção ambiental de forma integral e integrada. Ela também prevê que o desenvolvimento sustentável é necessário a partir da preservação de toda a forma de flora, desde a flora mais rasteira até a flora de alto porte, como as florestas. Então, qualquer planta viva, qualquer vegetal vivo, ele tem que ser preservado nessa ótica do desenvolvimento sustentável. Um outro acordo assinado vai ser a Convenção da Biodiversidade. Essa convenção, ela tem objetivos de que acordos com as disposições expressas, conservação da biodiversidade, uso sustentável dos seus componentes e divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a utilização dos recursos genéticos, através do acesso apropriado a referidos recursos e através da transferência apropriada das tecnologias relevantes, levando-se em consideração todos os direitos sobre tais recursos e sobre as tecnologias e através de financiamento adequado. No Acordo 5, Convenção sobre Mudanças do Clima. Essa Convenção sobre as Mudanças do Clima visa alcançar o desenvolvimento sustentável por meio de mudança de padrões de consumo estabelecidas no modelo de desenvolvimento econômico vigente. Ficou estabelecido também que em período de 10 anos seria realizada uma nova conferência a fim de discutir e avaliar os resultados obtidos a partir das propostas apresentadas na ECO 92. 1997, Kyoto, Japão. Nós vamos ter início nesse período a Conferência das Partes. E o principal acordo já assinado na Conferência das Partes será o Protocolo de Kyoto. Vai receber este nome porque esta conferência foi realizada na cidade de Kyoto, localizada no Japão, em 1997. Então, essa conferência deu origem ao protocolo com o mesmo nome, na qual a maioria das nações concordou em reduzir as emissões de gases que ameaçavam a camada de ozônio. Então, essa convenção ela vai ter como objetivo propor metas para a redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, responsáveis por acelerar a questão do aumento das temperaturas globais. Diante da efetivação do Protocolo de Kyoto, metas de redução de gases foram implantadas
algo em torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. Para que isso fosse possível, foram definidos compromissos e metas para todos os países, o que ficou conhecido como as Conferências das Partes. Em 1995, ocorreu a Conferência das Partes 1, a COP1, em Berlim. Em 1996, a COP2, realizada em Genebra. Em 1997, foi realizada em Kyoto a COP3, que resultou no Protocolo de Kyoto. Este protocolo representou um tratado complementar à Convenção Quadro. Esse acordo estabeleceu metas para que os países reduzissem a emissão de gases do efeito estufa e foi uma das mais importantes determinações da conferência, pois definiu compromissos rigorosos a respeito do aquecimento global. O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005. Com a ratificação de 55 países responsáveis por 55% das emissões de gases do efeito estufa. Os Estados Unidos negou-se a assinar o protocolo, justificando que os compromissos iriam prejudicar a economia estadunidense. Próxima conferência, a Rio+10. 10 anos depois da Eco 92, aconteceu a Rio+10 no período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, ou seja, 10 anos depois. Essa conferência ela aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Dessa conferência participaram 189 países, e essa deixou muita gente satisfeita, pois não estabeleceu metas claras sobre o que precisava ser feito, e quando isto foi feito, não dava prazos. Foram discutidos 5 tópicos: água, saneamento, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. Então a Rio+10 também ficou conhecida como Cúpula de Joanesburgo, ou Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que reuniu em 2002, 10 anos após a Eco 92, 189 países, além de centenas de organizações não governamentais. Nesta conferência foram debatidas questões a respeito da preservação do meio ambiente e foram discutidos também problemas de cunho social, como a pobreza. Um dos resultados dessa conferência foi a Declaração de Joanesburgo. Esse documento destacou problemas de ordem mundial associados à globalização, como a miséria e a fome. Além disso, reforçou que o empenho dos países deveria convergir para o estabelecimento do desenvolvimento sustentável. Principais pontos destacados pela Declaração de Joanesburgo: necessidade de proteger a biodiversidade, promoção do acesso à água potável, melhoria do saneamento básico para atender às populações, acesso à energia e à saúde, combate à fome, aos conflitos armados, ao narcotráfico e ao crime organizado. A Rio+10 ela retomou compromissos firmados na Eco 92, destacando o dever de cobrar dos líderes mundiais a prática das metas firmadas pela Agenda 21. Contudo, essa conferência não obteve resultados significativos, visto que os países desenvolvidos não concordaram em cancelar as dívidas dos países mais pobres. Além disso, os países que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
não assinaram um acordo que tinha como meta o uso de 10% de fontes energéticas renováveis. O principal ponto positivo dessa conferência está relacionado com o abastecimento de água, visto que os países concordaram em reduzir pela metade até 2015 o número de pessoas que não têm acesso à água potável. A próxima conferência, Rio Mais 20. A Rio Mais 20 é o nome da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012. Participaram líderes dos 193 países que fazem parte da ONU. O objetivo da Rio Mais 20 foi renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável no planeta Terra. Foi, portanto, uma segunda etapa da Cúpula da Terra, ECO 92, que ocorreu há 20 anos na cidade do Rio de Janeiro. A Rio Mais 20 já teve uma das maiores coberturas midiáticas da história. Foram retomadas questões debatidas nas conferências anteriores e refletiu-se sobre as ações adotadas pelos países desde a Rio 92, identificando aquelas que pudessem orientar o desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. Pode-se destacar também o esforço ao compromisso dos Estados com a sustentabilidade. Essa conferência foi organizada pela ONU e levantou um questionamento: qual o futuro que queremos? Dessa questão resultou o documento que ficou conhecido como o Futuro que Queremos. As principais propostas do documento, o Futuro que Queremos, destacam-se em erradicar a pobreza, integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento sustentável, proteger os recursos naturais, mudar os modos de consumo, promover o crescimento econômico sustentável, reduzir as desigualdades e melhorar as condições básicas de vida. Esse documento, além de reforçar o compromisso das conferências anteriores com o desenvolvimento sustentável, incentivou a criação de metas de desenvolvimento sustentável que se baseavam na Agenda 21, elaborada na ECO 92. Essas metas tinham por objetivo adequar a realidade dos países para que conseguissem atender às questões do desenvolvimento sustentável. De acordo com o documento, uma das principais medidas para alcançar-se essa sustentabilidade é por meio da erradicação da pobreza. O próximo conceito a ser estudado: o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolver em harmonia com as limitações ecológicas do planeta, ou seja, sem destruir o ambiente, para que as gerações futuras tenham a chance de existir e viver bem, de acordo com as suas necessidades. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável que foi sendo elaborado ao longo das conferências sobre o meio ambiente, ele é o conceito
que visa o quê? Que os recursos naturais que são usados, explorados e consumidos pelas populações atuais, eles estejam em harmonia e com qualidade para serem usados também pelas gerações futuras, pelas populações que virão nos próximos séculos. Então esse, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nesse conceito de desenvolvimento sustentável, nós vamos ter uma questão importante, como relacionar a lucratividade ao desenvolvimento sustentável, O papel das empresas dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável. Então, como as empresas devem seguir, os relatórios ambientais propostos na Agenda 21, em que a apresentação de mudanças na forma de produção tem que estar de acordo com o princípio norteador de desenvolvimento necessário. Como que essa exploração dos recursos naturais ela pode ocorrer de forma que não prejudique, que não degrade os recursos naturais, para que estes estejam disponíveis às gerações futuras. O desenvolvimento sustentável sugere que o suprimento das necessidades da sociedade não pode comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Sendo assim, é fundamental que os recursos naturais sejam repostos na natureza, impactando minimamente possível o meio ambiente. Isso só será possível se o modelo de consumo da sociedade for alterado, uma vez que o atual modelo de desenvolvimento visa a obtenção de lucro por meio da exploração máxima dos recursos naturais. Nós temos aí na última imagem a Agenda 21, a Agenda 21 brasileira, a Agenda 21 local e a Agenda 21 global. Quando a Agenda 21 ela foi criada, os seus princípios iriam nortear os países a criarem a sua própria Agenda 21 a nível de país, e internamente o governo desse país teria que criar condições para que os seus governantes internos criassem a sua Agenda 21 local. Então, não é somente um documento a nível global, mas um documento a nível global que foi criado para que todos os países possam ter a sua própria Agenda 21, baseada nos princípios norteadores da Agenda 21 global. E para cada unidade político-administrativa interna destes países, a criação da Agenda 21 local, de suma importância para o que? Aliar o desenvolvimento econômico e social ao desenvolvimento sustentável. Terminamos aqui a videoaula sobre os conceitos de ordem ambiental internacional, Agenda 21 e desenvolvimento sustentável, os temas estudados na semana 3 de Geografia.